Hoje nós estamos na última aula a respeito desse... Se puder pegar para mim o livro ali, acho que eu deixei ali. A respeito desse tema que é discipulado familiar, né? E nós estamos ampliando ele para o discipulado também da família da fé, também daqueles que nos cercam. Obrigado, irmão. Discipulado familiar. Então esse aqui é o livro, né? Matt Chandler e Adam Griffin. E nós passamos por vários pontos e hoje nós vamos ver o final, né, os pontos finais e importantes para a nossa meditação. Mas eu queria, então, eu queria prosseguir lendo um texto, e lendo o mesmo texto que nós lemos na semana passada. Ele não era o tema principal da aula passada, mas eu li ele primeiro. Ele é o tema de hoje, ele nos ajuda a entender hoje. Nós vamos ler, então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8. Eclesiastes 3, 1 a 8, e eu convido os irmãos a colocarem em pé, né? E nós vamos fazer igual nós fizemos na semana passada, né? Você vai usar a sua capacidade aí de ver, e toda frase que tiver escrito tempo, você vai ler comigo, tá bom? Tá certo? Aí tem que bater o olho antes. Se tem tempo, você vai ler a frase junto. Então vamos lá, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Leamos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Leram só as frases que tinham tempo? Muito bem. Feche seus olhos, então. Louvado seja o Senhor, te agradecemos por essa leitura e sabemos que é tempo de aprender e nós teremos também o tempo de usar o que aprendemos, que o Senhor nos conduza a entender esses tempos e, entendendo os tempos, praticar o que é necessário para a nossa vida cristã, para uma vida de discipulado. Abençoa-nos, usa o teu servo, nos ajude a entender a tua palavra, abre os ouvidos dos irmãos e o entendimento para que sejamos edificados nessa noite. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Então, esse livro, então, uma obra do Matt Chandler, pastor da Village Church, e do Adam Griffin, pastor da Eastside Community Church em Dallas, Texas. Os dois, então, são dos Estados Unidos, né? E eles escreveram esse livro que nos ensina sobre o discipulado familiar, a sua importância de seguir fundamento sólido da palavra e ser coerente na nossa prática e ensinar os demais a palavra de Deus. Apesar de ele ser focado no discipulado familiar, nós estamos tratando de uma forma mais ampla a família, não só a família em casa, mas a família também da fé, aqueles que serão família da fé, que a gente vai discipular, vai ensinar a palavra de Deus. Então esse é o nosso objetivo, né? No primeiro capítulo nós vimos que a família é responsável por ensinar seus filhos, e todos nós crentes somos responsáveis por ensinar os outros crentes. Nós vimos que Deus estabeleceu funções para cada um executar. Nós vimos que a família e a igreja são principais instituições para o discipulado. Nós vimos no segundo capítulo que nós vamos discipular ou vamos ensinar o quê? O fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. Nós vimos no terceiro capítulo que nós somos chamados, além de ensinar, de sermos modelo, servos, servimos como modelo, né? E nós vimos também no quarto capítulo que ele fala sobre a questão do tempo, e nós vimos sobre o tempo no último encontro. E foi tempo também de falta de energia, não foi? Porque acabou a energia no meio, a live caiu.
Quem acompanha através da live não tem aí toda a nossa ministração aqui, mas os irmãos aqui que tiveram esse privilégio para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre as circunstâncias da vida. Então, veja bem, nós vamos falar sobre o discipulado diante das circunstâncias da vida. Discipulado diante das circunstâncias da vida. E nós vimos aqui esse texto que todos leram, né? E leram só as frases que tinha tempo. E tinha tempo em todas elas, não é? Tinha tempo em todas elas. Acontece que também, junto com o tempo, o que vocês observam nesse texto aí? Tem tempo em todas elas, mas bem próximo do tempo aí, o que vocês observam? Olha só, tempo de nascer. Tempo de morrer. Tem contraste, mas antes do contraste, pega a primeira fase, tempo de nascer. O que você enxerga aí? Que existe uma ação aí, não tem? Alguma coisa que acontece, ou uma ação, não é? Inclusive está aqui até como tempo de nascer nesse caso, né? É alguma coisa que se movimenta. Não é paradão, apesar que aqui fala até um tempo de ficar calado, né? Mas tem um tempo também de falar. Então sempre tem uma ação envolvida, um movimento envolvido junto com o tempo. O que eu quero trazer para a nossa meditação hoje é que o crente vive cada circunstância da vida para o discipulado. Ou vou mudar o verbo, o crente usa cada circunstância da vida para o discipulado cristão. Conseguiram guardar isso? O crente usa cada circunstância da vida para o discipulado cristão. Vamos dizer isso? O crente usa cada circunstância da vida para o discipulado cristão, né? E como aproveitar então essas circunstâncias? E eu vou dividir em duas partes, tá bom? A primeira eu vou chamar de momentos importantes. Vamos dizer? Momentos importantes. Então tem um texto conhecidíssimo que está em Provérbios 22, 6, né? E que está escrito assim, vamos dizer comigo: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, veja, momento importante. Eu trouxe esse texto para falar que tem um momento importante. Hoje nós temos aqui as crianças, não é? Existe um momento que elas são crianças. Nós já estamos em fevereiro de 2024, imagina, não é? Para quem pensou que 2000 não ia chegar, já chegou 2024, né? E o momento de ser criança passa, não passa? E passa assim, não passa? Voando. Quando a gente bobear, já não é criança mais. Então tem um momento, e a vida é cheia de momentos. O Chandler fala assim: nós devemos capturar e aproveitar oportunidades no curso da vida diária, com o propósito de manter conversas centradas no Evangelho. Então, tem momentos que são importantíssimos para que nós usemos a palavra de Deus, para que nós recorramos à palavra de Deus. De fato, todo momento é momento de pregar, mas tem aqueles momentos que você não pode perder. Tem aqueles momentos importantes. Às vezes, uma única frase, uma única observação muda o pensamento. Vocês já experimentaram isso? Talvez você lembre de alguém que falou alguma coisa, falou: cara, aquilo que você falou aquele dia está na minha memória até hoje. Alguém pensa assim? Alguém já pensa alguma coisa assim? Tem momentos que você usa a palavra certa no momento adequado, que aquilo guarda, marca, transforma. A palavra de Deus é poderosa, e quando falada no momento certo, não é isso? Então você pode catalisar uma pequena centelha de verdade, que acende a fé do seu aprendiz, da sua família, daquele que te acompanha, né? Então você deve procurar esses momentos, olhar, ouvir, parar, pensar, encorajar as pessoas. O pastor Marcelo ontem pregou sobre o texto de Jesus falando de João Batista, e uma das aplicações que ele colocou foi:
vamos encorajar os obreiros, vamos encorajar os que trabalham, porque João Batista estava numa situação em que chegou o Messias, né? A gente estava até conversando, o pastor Marcelo falou, imagina a expectativa de João Batista, chegou o Messias, agora vai nos livrar de todo esse império romano, e vai fazer uma transformação, não é? E essa é a expectativa dele. De repente Jesus chegou, e Jesus traz a mensagem do evangelho, mas não era bem o que ele estava imaginando. Ele imaginava um reino terreno já transformando aqui. Jesus falou, olha, o reino não é desse mundo. Então ele ficou meio, tá, então tudo que eu falei, um monte de gente que eu batizei, e agora? Não vai mudar nada? Eu estou preso aqui, Jesus não vai fazer nada? E Jesus encoraja, mostrando a importância de João Batista, né? Mas mostrando também para nós a importância de cada crente vivendo com o Senhor. Então perceba que tem um momento de você buscar encorajar, falar com as pessoas. Então os momentos de discipulado são apropriados para ensinar algumas coisas importantes. Ensinar o caráter de Deus. Quem é Deus? O que Deus fez? O que Deus está fazendo? O que Deus vai fazer? Como é Deus? Para ensinar, momentos onde você deve ensinar o caráter do crente piedoso, não é? Nós, quem somos nós? Quem sou eu? Quem Deus me chamou para ser, para fazer? O que Deus requer de mim nessa terra? Percebe que as pessoas aí estão procurando sentido para a vida, né? A Bíblia nos traz o sentido para a vida, mas às vezes a gente está querendo buscar o sentido igual o mundo está procurando. Qual é o meu sentido na vida aí? Deus está falando, olha, o sentido é esse, né? Como posso me tornar mais parecido com Cristo? O sentido é parecer com Cristo, então como que eu posso me tornar mais parecido com Cristo? Então, ensinar essas coisas nos momentos adequados, não é? Sabendo que Deus está conosco dia após dia. Então, olha o que Deus fala com Josué. Sede fortes, corajosos. Deus falando com o povo, eu estou dizendo Josué porque está no final ali da vida de Moisés, vai deixar o povo ali entrar, né? Imagina, Moisés era o grande líder, né? Que tirou milhões de pessoas lá do Egito, caminharam 40 anos no deserto, ele era referência, de repente ele não vai nem entrar na terra prometida. Deuteronômio 31:6, sede forte e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, Deus está conosco em todos os momentos. Talvez isso todos nós passamos, eu creio. Passa um momento onde nós cantamos aqui, há momento em que na vida pensamos em olhar atrás, né? Aí fala assim, cara, para que eu saí do Egito? Fiquei 40 anos no deserto, eu quero voltar para o Egito. Né? Preciso pedir ajuda para continuar. Ajuda a quem? A Deus. Jesus está conosco. E clamamos o nome de Jesus. Nós cantamos isso aqui, clamamos o nome de Jesus e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Enquanto estamos aqui, nós vamos carregar cruzes por aí. Ou a nossa cruz, nós vamos carregar até o final. Mas há uma terra prometida, vitoriosa, maravilhosa, que nós vamos chegar nela. É agora? Não, ela não é agora. É nesse mundo? Não, não é esse mundo. O mundo quer nos pregar isso, quer que a gente seja nesse mundo aqui, que nós vivamos na plenitude da nossa vida, sem Deus. É isso que o mundo quer. Então a gente pensa, não, nós vamos conseguir ganhando dinheiro, crescendo na vida, estudando, né? As coisas que a gente vê aí. É isso que o mundo quer. Né? Você vê que o shopping é um pouco disso. Você vai no shopping, você fala, cara, eu quero ficar aqui no shopping. Dependendo do shopping que você vai, não quer sair daqui não. Você entra lá, está um calor, você entra lá, aquele clima agradável. Oh, meu Deus, que beleza. Em lugar que é muito quente, né? Você vai lá em Cuiabá, Manaus, Valadares. Eu quero ir para o shopping. Entra no shopping, estou no paraíso. Né? Até o cheiro, você olha o cheiro daqui, né? Tudo para você gastar, né? Aí você entra lá com o seu cartão, eu posso gastar, eu quero gastar. Estou no paraíso. Então,
Não estamos. Nós não estamos. Nós estamos ainda no deserto. Contudo, chegará o momento. Vai ter um momento da transformação total. E aí, os que estão em Cristo, né, aí sim estaremos no paraíso. Não é isso? Então, enquanto isso, Jesus está conosco. Ele diz que estarei conosco em todos os momentos. Então, a gente precisa ensinar essas coisas. Discipular. Viver isso e ensinar isso. Veja que Jesus usava esses momentos, vários momentos. Jesus é Jesus, né? Impressionante. O Filho de Deus. Então ele usava, a gente aprende que ele usava momentos para ensinar de uma maneira espetacular. Vou dar alguns exemplos. Se vocês quiserem comentar outros, vocês podem comentar também. Eu vou dar alguns exemplos. Estavam lá os discípulos vendo o pessoal trazer oferta e tal. Jogar no gasofilácio, né? Aí Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então veja, olha como Jesus usa o momento de forma esplêndida. Eles estavam lá observando e os ricos colocando muito dinheiro lá de oferta e dízimos e tal. E de repente chega uma viúva e coloca 2 moedinhas. E alguém poderia pensar assim: olha, 2 moedas, isso aí não, né? Veja que Jesus já entendendo o que eles pensavam, usou aquele momento para ensinar que ela estava dando tudo que ela tinha, não tinha mais nada. E é assim que Jesus requer de nós, que nós demos a nossa vida para Ele. O que nós temos? A nossa vida, não é? Certamente isso marcou aqueles que estavam ali. Outro momento, estava Jesus lá, chega um jovem rico, Lucas 18. Chega um jovem, né? Certo homem de posição pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já vai aproveitar o momento. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Já perguntou para o cara pensar um pouquinho, né? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem foi logo dizendo, né, naquele afã do jovem, né, de estou fazendo tudo certo, né? Sim, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Olha Jesus aproveitando o momento. Ouvindo, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Ele deve ter pensado: puxa, mas o que falta? Eu falei, tenho observado tudo, os mandamentos todos. Uma coisa ainda te falta: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O que ele falou? O que ele pensou? Versículo 23, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olha que coisa que Jesus ensinou, o momento que ele aproveitou aqui. Ele aproveitou o momento para ensinar aquele jovem, mas também ensinar os discípulos. Porque o jovem estava: eu estou cumprindo tudo, eu vou entrar no reino dos céus. Ele falou: ok, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Então Jesus testou ali onde que estava o coração dele. Não é isso? Testou para ele mesmo, que Jesus já sabia. Falou assim para ele pensar. Para ele mesmo pensar: puxa, onde está meu coração? Não é? Que coisa. E aí os discípulos observando, o que aconteceu? Ele falou: olha, está vendo? É difícil para o rico entrar no céu. Aí ele fala: então quem que pode entrar? Né? Ninguém pode. Para Deus tudo é possível. Olha só. Então ele ainda ensinou isso, quer dizer, a salvação só vem do Senhor, porque quantos de nós tem alguma coisa no coração que a gente trata aquilo ali, às vezes até como maior que Deus?
né? Então veja os momentos que Jesus aproveitava de uma maneira assim esplêndida, jogava a palavra e movia as pessoas, não é? Movia as pessoas. Olha só, Lucas 21:5. Jesus, estavam todos lá em volta do templo, falando, ó, que bela construção. Jesus pega e fala assim, olha, tudo isso aqui vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, para ensinar que aquilo ali, que o físico aqui vai ficar, mas o que viria era a vida eterna, e o templo não era mais aquele templo, mas o templo do Espírito, né? Então Jesus aproveitava os momentos. Que momentos que você tem aproveitado? E o que você tem ensinado nos seus momentos? Quando alguém te pergunta alguma coisa, quando tem uma brecha para você falar de alguma coisa, o que você tem feito? Esses momentos importantes. As criancinhas, quando chegam com alguma dúvida, como é que você ensina? O que você fala? Ou algum irmão, ou alguém que trabalha contigo, ou que você está levando, né? No caso do nosso irmão ali. Que momentos você aproveita para falar a palavra de Deus? Falar das verdades do Evangelho? Falar que Deus criou todas as coisas? Falar que o homem pecou, caiu? Todos pecaram? Fala que Deus providenciou pela graça dele uma salvação em Cristo Jesus. Fala que os que crerem no Senhor Jesus serão salvos e os outros serão condenados. E falar que no momento final Deus vai consumar todas as coisas. Ou então usar a visão, a cosmovisão que o pastor Marcelo gosta de usar. Criação, queda, redenção e consumação. Ou então usar para mostrar os atributos de Deus. Quando alguma coisa acontece, fala, Deus é bondoso. Quando alguém peca, fala, você é pecador, mas Deus é santo. Não é? Griffin fala que momentos de discipulado consistem em identificar e aproveitar as oportunidades diárias, a fim de nutrir conversas e diálogos centrados no Evangelho. Né? E aí eu queria pegar aqui, olha só, acompanhe comigo. Vou pegar aqui, na página 186, alguns exemplos. Olha que interessante. Alguns exemplos das Escrituras, para você usar. Para você usar no seu dia a dia, para discipular, para você mesmo aprender e para ensinar os demais. Não é? Então, por exemplo, quando se fala de tristeza, você pode usar Salmo 129:28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Ou então você pode usar Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando tem envolvido alguma questão de alegria, você pode falar, os justos porém se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Às vezes você está num lugar, está todo mundo alegre, né? O time dele ganhou, está lá, olha, esse time pode ter ganhado, mas os justos se alegram na presença de Deus, né? Momento de ira, ninguém fica irado aqui, né? Acho que não, né? Então no momento de ira, Salmo 37:8, deixai a ira, abandona o furor, não se impaciente, certamente isso acabará mal. Ou então Efésios 4:26, irai-vos não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Né? Quando alguém está murmurando, ninguém murmura aqui, né? Filipenses 2:14, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Outro tema, medo ou coragem, não é? Salmo 56:3, em vindo-me o temor, hei de confiar em ti. Encorajamento, nós falamos aqui, Hebreus 3:13, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Várias oportunidades, irmão, perdão, alguém precisa perdoar o outro, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou então Lucas 17:3, acautelai-vos, se teu irmão contra ti pecar, repreende-o, e ele se arrependerá e perdoar.
e vai lhe perdoar. Então, nós temos, depois eu posso até passar essa página para vocês aqui, tem vários temas, por exemplo, sobre a bondade, sobre a ansiedade, né? Estou ansioso, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tentação, identidade, então nós temos, a Bíblia está repleta de pérolas, que quando colocadas na hora certa, no lugar certo, falada no momento certo, pode mudar os corações, pode mudar os corações. Então, aproveite os momentos importantes, não é? Esses talvez sejam versículos que vale a pena decorá-los, né? E no momento importante, você cita a palavra de Deus. Segundo ponto, eu falei então sobre momentos importantes, agora eu vou falar sobre acontecimentos marcantes, tá? Acontecimentos marcantes. Então, olha só, se esse aqui não foi um acontecimento marcante, João 11:18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então veja, não era um momento marcante aqui, um acontecimento marcante aqui? A morte sempre é marcante, não é? Por mais que, se tem uma coisa que todos vão passar, é a morte, né? Pela qual todos vão passar é a morte. Mas a gente não quer, né? Em linhas gerais não quer, né? Tem alguns aí que estão tirando a vida, né? Mas isso é porque não está no senso correto. E não está obedecendo também ao mandamento, não matarás, né? A gente não quer. Então esse era um momento ali difícil, não é? O Griffin diz que delinear e criar ocasiões para celebrar e comemorar acontecimentos espirituais marcantes na obra de Deus, na vida da família e de amigos. E quando acontece alguma coisa marcante assim, usá-las. Né? O pastor Marcelo essa semana foi num funeral. E normalmente quando a gente vai, os corações estão... Então, momento marcante. O que nós vamos dizer? O que nesses momentos nós vamos dizer? Uma vez eu fui no funeral onde a mãe da criança de 2 anos era ateia e não aceitava que ninguém falasse de Deus. Então ficou todo mundo assim. Porque o que falar nesses momentos? Quando chega a realidade da partida, né? Quando a gente fica impotente, a gente vê, olha, nós somos miseráveis mesmo. Então ninguém falou, né, sobre Deus. E ela até tinha um cunhado que era pastor, mas ele não pôde falar. Só que o coveiro, quando foi pegar o caixão, olhou para todo mundo, né? Pegou o caixão pequenininho, né? 2 anos. Falou, gente, agora é hora de... Tem que enterrar, está na hora e tal. Mas que Deus console o coração de vocês. Né? O coveiro falou, e aí todo mundo, né? Uma palavra daquela ali certamente impactou muita gente, né? Então, nós podemos ter os acontecimentos marcantes planejados e não planejados, né? Nos planejados você pode ter datas importantes que você pode, né? Vou fazer um aniversário, sei lá, de 15 anos. Aproveita, vai convidar um monte de pessoas, aproveita esse momento marcante,
né? Aproveitar para quê? Para discipular, para ensinar. Uma vez um pastor amigo nosso fez isso. Ele fez uma aniversário de 15 anos da filha dele, ele fez, mas ele planejou um local até grande, lá na Pampulha, uma casa grande e tal, bonita. Mas ele planejou que em algum momento ali ele falaria sobre Jesus. Não era a importância da filha dele que desceu as escadas, toda linda, maravilhosa, mas é Jesus que é importante, que desceu os céus e veio aqui para nos dar vida, né? Então, aproveitar esses acontecimentos, os que acontecerem, né, porque aconteceu mesmo, ou aqueles que a gente pode programar, que a gente pode criar eventos para comemorar, celebrar, né, e juntos ali tornar isso marcante, louvar a Deus pela obra que Ele faz. Veja que 1 Samuel 7,12, Samuel pega uma pedra, né, fala assim, tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa, entre Mispa e Sem. Ele chamou de Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Era um momento ali marcante, onde ele precisava deixar aquilo registrado, e ele pôs aquela pedra lá e falou, até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nesses acontecimentos, transmitir a nossa fé, a nossa fé. Meus irmãos, a nossa fé, a melhor herança que nós podemos deixar para os filhos é a nossa fé. Não tem outra coisa. Não tem bem material, não tem nada. É a nossa fé em Cristo Jesus. É ela que vai guiar a criança no caminho certo, né? Então, há várias maneiras que a gente pode, nos acontecimentos que a gente pode programar, né, de marcá-los. Às vezes, num casamento, fazer alguma coisa, né? Num evento, marcar um evento. Marca um projeto de artesanato, um projeto que a gente fez aqui, foi interessante, de doação aqui de roupas, né? Bazar, que a gente chamou, né? Torna aquilo marcante. A pessoa vai lá e ela sai alimentada da palavra também, né? Podemos fazer várias coisas, né? Veja que Jesus aproveitava esses momentos também. Vocês lembram do casamento, da festa, né? Festa de casamento, e acabou o quê? O vinho. Jesus transformou aquilo né? Transformou a água em vinho. E dando ali a notícia de que Ele era o Senhor. Foi o primeiro milagre. Dando aquela, né, chegou o Messias, que vai transformar, que vai trazer, que vai nos transformar internamente, não é? Jesus, no batismo, né, aquele momento marcante, que estava ali, e vem a voz do céu, e vem a pomba, não é? Na ceia, quando estava com os discípulos, ele marcou tanto aquele momento, né, que a partir dali deixou, né, de se ter a Páscoa, e agora era a ceia do Senhor. Era a ceia do Senhor, não é? E olha o momento mais marcante então da vida de Jesus, a morte dele, o momento da morte. O momento da morte de Jesus. Ele ficou ali, mas mesmo naquele momento, alguns pregadores gostam de usar 7 palavras da cruz, não é isso, pastor? Que são 7 palavras que Jesus deixou na cruz, que são fenomenais. Então ele marcou até no momento da morte. Eu lembrei da minha avó, ano passado, até brincando com o Mateus, nós saímos daqui, não foi? E fomos para o aniversário da minha avó. E foi o último, né? Você participou do último aniversário dela. E eu levei a palavra e foi uma bênção. Mas depois, durante o ano, ela faleceu, né? Veio a falecer. Mas uma coisa interessante, olha que coisa marcante. No enterro dela, durante a dificuldade que ela teve, que ela estava padecendo, teve uma pessoa que acompanhou ela, uma cuidadora, e ficou com ela. E sabe o que ela fez nesses momentos? Falando de Jesus para a mulher. E ela era desviada. E quando chegou no enterro, a gente estava lá na igreja do Eldorado, Novo Eldorado, o caixão dela na igreja, e a gente fazendo o momento do funeral, essa cuidadora chegou para nós, eu e o pastor Marcelo, e falou:
eu quero voltar para Jesus, mas eu quero fazer isso do lado da sua avó, porque ela me falou de Jesus e eu tenho que voltar para Jesus. Até depois de morta já, irmãos. Momentos marcantes, momentos marcantes, momentos marcantes. Olha alguns exemplos aqui. Página 218. Exemplos da Escritura. Olha exemplos que ficaram marcantes. Gênesis 9:12. O que aconteceu aqui? O arco-íris. O pastor Marcelo pregou Gênesis para vocês aí. O arco-íris, Deus deixou a marca. Ela vai deixar uma marca. Na Bíblia não fala que é arco-íris, né? Não fala que vou deixar o meu arco. Exato. É a aliança que Deus deixou no céu, né? Aí quando chove demais, aí o sol bate ali em algum lugar e monta aquele arco lá no céu e você fala, meu Deus. Né? A construção de altares, igual a gente falou aqui, Samuel fez um altar, e vários exemplos que tem no Velho Testamento, né? As festas, momentos marcantes, as festas do povo de Israel, né? Temos também essa de Ebenezer, do Samuel que eu falei, né? Outros momentos marcantes, o próprio nome de Jesus, chega o anjo para dar o nome de Jesus, e o nome de Jesus marcante, né? Salvador, né? Deus é que tem a salvação, né? Momento da última ceia, como nós já falamos, não é? Então, vários momentos que a Bíblia mostra como momentos marcantes também, né? E nós podemos programar. Teremos aqueles que não são programados e nós temos que usar a palavra de Deus naqueles momentos. Tem outros que você pode programar, né? Pode fazer um convite, fazer um evento na sua casa, celebrar alguma coisa e marcar aquilo ali com a palavra de Deus, não é? Tanta coisa que a gente pode fazer. Então, meus irmãos, veja, nos momentos importantes e nos acontecimentos marcantes, quando nós usamos a palavra de Deus para discipular, para ensinar, o impacto é grande, A gente não precisa de grandes coisas para discipular, já caminhando para o final. O que a gente tem que falar? Falar a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Mas como é que nós vamos falar a palavra de Deus? Nós temos que saber, né? Tem que estudar, tem que ler, decorar. Uma coisa que hoje se perde muito por causa do Google é as pessoas decorarem, né? Não quer decorar, tem uma preguiça mental muito grande. Ah, vou decorar, não precisa não, olha no Google aí, né? Quem sabe é um costume que a gente precisa voltar a fazer. Voltar a fazer talvez na escola dominical, nos nossos encontros nos lares. Pegar um versículo, vamos decorar esse versículo aqui. Ter isso na nossa mente, né? Eu já falei para vocês daquele filme, o livro de Eli, que é lógico, é uma ficção o filme, né? Mas ele estava com a Bíblia toda na cabeça. Não é assim? Roubaram a Bíblia dele. Quando eu vi aquele filme pela primeira vez, roubaram a Bíblia e falei, e agora? É a única Bíblia no mundo inteiro, e roubaram, e agora? O que vai fazer? Ele continua indo para o lugar que ele tinha que ir. E ele chega lá e fala, eu trouxe a Bíblia. O quê? Trouxe? Cadê? Senta aí. Bom, começou a falar. O que nós temos feito com a nossa capacidade? Né? O que nós temos enchido a nossa mente? Encher a palavra de Deus, vamos decorá-la, vamos aprendê-la, né? E confiar no Senhor Jesus, porque nós vamos ensinar, mas é o Senhor que vai fazer a obra através de nós. Então, como viveremos? Algumas aplicações, irmãos, para a gente encerrar. Primeiro, viveremos investindo tempo de qualidade no discipulado. Nós temos que investir tempo de qualidade, não é? Tempo de qualidade já não é muito tempo, às vezes. Porque realmente o que mais toma tempo da gente, às vezes o trabalho, o estudo, toma muito tempo, não é? Em quantidade, mas a gente tem que ter qualidade, investir, aprender mesmo e ensinar, não é? Sentar com as pessoas, às vezes, numa refeição, conversar sobre a palavra, fazer, às vezes, uma simples oração, mas nela dizer a palavra. Temos que ter um tempo de qualidade, colocar na nossa rotina. E para aqueles que são pais, é uma obrigação, irmãos. Mas não é só uma obrigação, é um privilégio muito grande. Depois que você ensina, e a criança está seguindo o caminho, e você vê a fé no coração dela, você fica, olha, que bênção,
Que bênção. Porque nós estamos ensinando o que é melhor. Veja, Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Então, o que nós estamos ensinando, discipulando, é a poderosa palavra de Deus, que pode transformar qualquer coração. Como viveremos? Segundo lugar, programe esse ano alguns momentos específicos. Faça essa programação. Tem um aniversário, né? Quem vai fazer aniversário? Nós vamos lá para o bar tal. Não. Quem sabe você faz uma coisa em casa, chama os amigos tal, e tem um momentinho ali que você vai levar uma palavra, às vezes só uma oração, já é uma oração que evangeliza, ou então lê a palavra mesmo, né? Não precisa, às vezes não precisa nem, vou explicar o que está na palavra de Deus aqui. Hoje tem muita igreja que faz o contrário, né? Pega a Bíblia, deixa para lá e fala o que está no coração dele, né? É melhor, seria até melhor ele só ler a Bíblia. Não precisa nem falar mais nada, só leia. Teve uma vez que um pastor fez isso numa igreja, lá no Lindéia. Era presbítero, inclusive, não era pastor, não. Eu não me lembro o nome dele, até parece que ele já faleceu. Mas ele falou, irmãos, hoje aqui a mensagem que nós vamos trazer eu vou ler a palavra. E só leu. Pegou, não sei se foi o Sermão do Monte, acho que foi o Sermão do Monte. Leu o Sermão do Monte, o tempo inteiro. Lendo. Palavra do Senhor falada, né? Então, quem sabe você programa algumas coisas, aniversário, no feriado, que nós vamos fazer no feriado? Nós vamos sair, mas já pensa em fazer alguma coisa lá. Nós vamos lá na cachoeira onde que é boa a cachoeira? Macacos, não? Lá é bom? Tem? Não sei. Serra do Cipó, vamos lá na Serra do Cipó, na cachoeira, mas planeja um momentinho ali, nós vamos parar aqui para comer alguma coisa, ter um lanche, alguma coisa, nós vamos falar da palavra, né? Vamos fazer uma aventura em família. Pensa em alguma coisa, mas levando sempre nessas datas especiais, de uma forma planejada. Como viveremos? Em terceiro lugar, para encerrarmos, viveremos refletindo juntos quando tiver os acontecimentos marcantes. Aproveitar esse momento de aprendizado. Então eu citei aqui, uma das coisas que ficou muito marcada para mim, acho que o pastor Marcelo também, foram os funerais da pandemia, porque ninguém ia no funeral, todo mundo tinha medo de ir. Aí a gente ia. Aí chegava, tanto consolo, o pessoal chegava lá, não tem ninguém. Eu fui no funeral, não tinha ninguém, gente. Eu cheguei lá, a Vilma, trazer a palavra de Deus, consolo da palavra de Deus, né? Então, um momento importante onde o impacto disso é muito grande, né? Às vezes um acontecimento igual um assalto, nós tivemos um assalto na igreja, por exemplo, minhas filhas quase que foram com o cara, ele roubou o carro de um amigo nosso, né? Mas graças a Deus, né? E aí, o que nós vamos aprender a falar naquele momento, né? É um momento marcante, né? Falar que, olha, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. O carro Deus vai dar outro para ele, mas estamos todos aqui, né? O cara chegou a apontar a arma para minha cabeça, né? Não atirou, né? Às vezes um momento de uma perda de algum emprego ou de algum negócio que estava dando certo, de repente, puxa vida, e aí? Olha, o Senhor é o nosso sustentador, está conosco, né? Ou então, a reprovação, fiz o vestibular, fiz o Enem, fiz o concurso, fiz alguma coisa, foi um desastre. Olha, o Senhor controla todas as coisas, Ele está guiando a sua vida, né? Ou então também nas coisas boas, fui aprovado no vestibular, que bênção o Senhor te deu. Consegui uma bolsa, é Deus que abre a porta, que bênção, né? Os negócios estão indo bem, que bom, o Senhor é que dá riqueza. Nasceu o filho, né? A gente falou da morte, mas nasceu o nascimento do filho, nasceu gêmeos ainda. Glória a Deus, olha só como o Senhor é que dá vida, olha aqui.
né? Como é que cresceu essa criança no ventre? Não é? Ou então alguém que estava com uma doença foi curada. Essa pessoa foi curada. Olha, o Senhor curou. Os remédios ajudaram, sim, mas a medicina foi o Senhor que também nos deu. Então, refletir juntos nesses momentos, acontecimentos marcantes, né? Não deixar passar isso, pois isso vai fazer a gente crescer, aqueles que nós estamos ensinando crescerem, as crianças crescerem, e tudo isso vai contribuir para a glória de Deus. Portanto, usemos os momentos especiais e esses acontecimentos marcantes de nossa vida para aprendermos a ensinarmos mais e mais do nosso infinito e bondoso Deus. E que o Senhor abençoe as famílias, abençoe os mestres, abençoe os aprendizes, abençoe a nossa igreja para a honra e glória do Senhor. Amém.